Muito boa tarde, meus amados, em nome do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Diego. Quero hoje trazer uma palavra de Deus para a sua vida e que nessa sexta-feira você possa receber tudo aquilo que Deus tem para você. Hoje é um culto voltado para a cura, libertação. E todo culto de cura, libertação, a gente tem que atentar para a raiz dos problemas, né? Muita gente hoje tem tido problemas na saúde. Muita gente tem tido problemas financeiros, problemas emocionais, e o problema muitas vezes não é causado simplesmente por fatores naturais, por fatores externos. Tem muitos problemas que têm sido causados na vida das pessoas por fatores internos, interiores, tristezas que aconteceram no passado, alguma coisa que a pessoa deixou entrar dentro dela que não deveria, mas hoje eu creio que essa palavra ela vai te ajudar. Eu espero que você abra seu coração e receba tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Vamos fazer uma oração, se você pode, feche os seus olhos e abra o seu coração em nome de Jesus. Querido Deus, em nome de Jesus, nós oramos, Pai. Te damos graças e te louvamos. Pedimos a tua ajuda e o teu Espírito Santo. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor esteja no meio de nós, ó Pai, nos ensinando os teus caminhos, nos ensinando, ó Deus, o teu querer. Manifesta-te, ó Deus, com a tua graça, com o teu poder, com a tua misericórdia. Fale, meu Pai, em cada coração. Abençoa, Senhor, a cada pessoa. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, se existe alguém doente, alguém triste, que essa pessoa receba agora, meu Pai, aquilo que ela precisa, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Meus amados, abre comigo em Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, aconteceu um fato importante, que foi logo depois que Jesus Cristo, ele tinha entrado em Jerusalém, e ali um burrinho carregava ele, né? E o povo alabava, glorificava ele, chamando ele de Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Dizia, bendito o reino do nosso pai Davi, e ali o povo todo glorificando ao Senhor Jesus Cristo. Só que aí isso aí foi em um dia. No outro dia, diz aqui no versículo 12, e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Muita gente não está preparado para ter alguma necessidade. Muita gente hoje, porque a coisa está bem, se amanhã tiver uma necessidade, não vai saber lidar com isso. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele ensinou ao ser humano que, infelizmente, a vida tem os seus altos e baixos. Nem todo dia é dia de sorrir, é dia de ter tudo aquilo que queremos. Tem dia que é dia de abraçar, tem dia que é dia de deixar de abraçar. Tem até mesmo um momento para chorar. Então que você possa compreender esses altos e baixos, porque se eu não souber administrar uma situação difícil, constantemente eu vou estar murmurando, constantemente eu não vou entender o que é que está acontecendo e vou passar muitas vezes a falar até mesmo contra Deus. Na vida do povo de Deus, várias vezes quando as pessoas não entenderam a situação, começaram a errar. Por isso, saiba viver no muito, mas também no pouco. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, ele fala isso, sei estar abatido. Mas aqui diz, sei estar abatido, Filipenses 4, versículo 12. Sei estar abatido e também ter abundância em toda a maneira e em todas as coisas. Estou instruído, tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância quanto a padecer necessidade. Ou seja, a gente tem que saber viver em todos os sentidos, né? E o Senhor Jesus teve fome. E diz assim no versículo 13 de Marcos 11, vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Muita gente, meu amado, não entendeu essa mensagem. Porque se ele era Deus e ele foi até aquela figueira e não encontrou, ele não sabia? Sabia. Só que diante de Deus, meu amado,
as coisas elas devem acontecer, porque Ele é Deus. Ele criou todas as coisas, né? E ele chegou ali e diz assim, e Jesus falando disse à figueira, ele conversou com a figueira, né? Nunca mais coma alguém fruto de ti. Meu amado, que nós não venhamos ser como essa figueira. Essa figueira, ela serviu de exemplo e serve até hoje para todo cristão. Que constantemente nós temos que ter frutos para apresentar ao Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus, toda vez que Ele se apresentar a você para falar através da palavra, que toda vez que você tiver um encontro com Deus, você possa oferecer os seus frutos a Ele. E existem os frutos do Espírito Santo. Procure conhecer qual é o fruto que você precisa produzir para Jesus. Tem muita gente que hoje a palavra vem e essa pessoa não quer apresentar os frutos. Tem muita gente que hoje recebe a palavra e essa pessoa retém. Não, eu não vou produzir aquilo que Deus quer. Produza aquilo que Deus quer. E pode ter certeza, você vai alegrar o coração de Deus. E você vai ver os planos de Deus se cumprirem na sua vida, na sua casa e na sua família. Jesus, ele repreendeu aquela figueira e disse, nunca mais coma alguém fruto de ti. Tem muita gente, meu amado, que um dia não quis se curvar perante a palavra. Não quis apresentar os frutos que aquela palavra pedia para ela. E essa pessoa acabou ficando infrutífera. Tem muita gente, meu amado, que começou a desprezar a palavra. E acabou sofrendo aquilo que a própria palavra diz. Aquele que despreza a palavra perecerá. Que você possa ver se a palavra não tem te pedido para você abrir mão de alguma coisa. Que você possa ouvir da palavra aquele conselho e se curvar e dizer, tudo bem, Jesus, eu farei aquilo que o Senhor me pede. Aquela figueira, ela tinha a obrigação de produzir aquilo que Deus queria, porque Ele é o Criador. E diz assim, meus amados, e vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas, e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. Meu amado, o Senhor Jesus, após ver que a figueira não produziu, continuou o seu caminho. Tem muita gente, meu amado, que às vezes tem uma decepção, não consegue aquilo que quer, já se abate, deixa as coisas de Deus de lado, deixa uma tristeza entrar. O Senhor Jesus, ele não fez assim. Mesmo com fome, ele entrou no templo, ele viu que tinha coisas erradas ali e ele passou a corrigir aquilo. Tem muita gente que às vezes não consegue o que quer, a primeira coisa que ela faz é deixar o templo, é deixar a casa de Deus. Não deixe a casa de Deus, meu amado. E verifique se na casa de Deus também o seu coração significa. Não tem nada ali que a palavra de Deus condena. Quando o Senhor Jesus viu aquelas pessoas vendendo, trocando, levando o vaso para cá, levando o vaso para lá, ele se indignou dentro dele. Ele falou, peraí, isso aqui não está certo não. A palavra do meu pai diz isso aqui, ó, olha aqui, diz, e os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações, casa de oração. Não se esqueça daquilo que está escrito. Não se esqueça, ainda que você esteja com necessidade de alguma coisa. Quantas pessoas no momento de necessidade saíram da palavra, se esqueceram daquilo que Deus condenava? Quantas pessoas em um momento de necessidade viram o erro e simplesmente abaixaram a cabeça? Ah, eu também estou precisando. Quantas pessoas, meu amado, estão saindo da palavra, como esses cambistas aqui? Ah, mas eu tenho as minhas necessidades, então eu vou vender lá na igreja, né? Eu tenho as minhas necessidades, então eu vou fazer o meu pontinho de comércio lá, eles diziam.
Só que a palavra de Deus, ela não muda. Aquilo que Deus condenou um dia, vai ser condenado para sempre. O Senhor não vai abrir a mão agora, não, mas ele tem a necessidade. O Senhor Jesus também tinha. Ele tinha fome. Só que ele entrou ali na casa de oração para quê? Para orar, para buscar Deus, para ensinar. Respeite a casa de Deus, meu amado. Respeite a casa de Deus. Quando você vier à igreja, você for orar na sua casa, não se esqueça que você não está ali para fazer negócio. Você não está ali para fazer uma troca. Eu vou dar X de oferta porque eu quero isso. Não, meu amado. O Senhor Jesus não está te pedindo dinheiro para te abençoar, não. Ele quer o seu coração. Aquele povo ali confundiu, misturou as coisas. Não misture as coisas. O Senhor, ele quer abençoar o teu povo. Ele quer libertar as pessoas. Só que tem muita gente que não está entendendo o que é a obra de Deus. Olha só o que diz mais. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar. Pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram a figueira que se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus. Meu amado, eu já vi muito cristão não ter as suas orações ouvidas, as suas determinações respondidas, porque a pessoa determinou alguma coisa. E quando Deus mostrou para ela alguma coisa que tinha que ser mudada, ela não se curvou. O Senhor Jesus, ele deu uma palavra. Ele falou: nunca mais vai comer algum fruto de você, ô figueira. Você vai se secar. E ele deixou lá. Foi crendo que aquilo que ele falou ia se cumprir. E quando ele entrou no templo, ele viu a casa de Deus bagunçada. Ele viu na casa de Deus pessoas fazendo o que não deveria. Tem muita gente assim, está orando, mandando o mal embora, mas quando ela vê alguma coisa na vida dela que deve ser corrigida, ela não quer corrigir. Meu amado, que para que Deus ouvir as nossas orações, a gente não pode ficar simplesmente falando da boca para fora. A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, eu não posso dizer que eu tenho fé somente para falar aquilo que eu quero. Eu tenho que ter fé para ouvir aquilo que Deus quer dizer ao meu coração. Que você guarde essa palavra no seu coração. Se você quer ver aquilo que é ruim se secar, se você quer ser curado de qualquer tipo de enfermidade, se você quer prosperar, se você quer ver as suas orações sendo respondidas, passe a tirar da casa de Deus aquilo que Deus condena. Passe a fazer uma limpeza na casa de Deus. Quantas pessoas magoadas que não conseguem perdoar, não conseguem ser felizes. Quantas pessoas você vai atender, depois de uns minutos de conversa, você descobre porque aquela pessoa está doente. Porque guardou uma raiva tão grande no coração e aquilo começou a fazer mal, de dentro para fora. Não seja como essa figueira, estava ali toda verdinha, cheia de folhas, mas por dentro mesmo não tinha nada. Não seja assim. Seja aquela pessoa que vai verdadeiramente ser bonita por fora e bonita por dentro. Pastor, eu estou tão triste. Passe a alegrar o seu coração no Senhor. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Mas o grande erro de muita gente é se esquecer daquela palavra: deleita-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. O que era se deleitar ali para Jesus naquele momento? Era ele entrar ali. Deus falou, tem certeza que ele, como Deus, se incomodou com aquela bagunça que estava ali no templo, e ele se sentiu na obrigação, impelido ali pelo Espírito Santo, ele se sentiu na obrigação de colocar ordem na casa. Que o Espírito Santo possa
te ensinar como limpar o seu coração, como arrumar a sua vida. Não deixe a sua vida de lado de qualquer maneira. Viva na presença de Deus. Não viva de qualquer maneira, meu amado. Dê ouvidos àquilo que Deus fala ao seu coração e você verá suas orações sendo respondidas. Quantas pessoas nos dias de hoje têm vivido de maneira louca? Quantas pessoas no mundo de hoje têm vivido e não é pela fé? O Senhor Jesus olhou para os discípulos e disse-lhes: tende fé em Deus. Tende fé, meu amado, naquilo que Deus fala através da sua palavra. Verifique se nesse momento de pandemia você não tem saído da palavra de Deus. Verifique se você não tem deixado aquilo que Deus já falou ao seu coração. Quando Deus ele falou para o homem, né? Não comer daquele fruto. Deus não retrocedeu depois. Não, podia ter... Não. Tem coisa que Deus já condenou, que está condenado. Então não fica orando, Deus, se eu podia permitir. Não, Deus não vai permitir. Jesus ele entrou naquele templo ali para fazer uma limpeza. Jesus quer entrar hoje no seu coração, meu amado, através dessa palavra, para mudar a sua vida. Verifique se você não é essa pessoa que ora e não chega a resposta. Verifique se você é essa pessoa que amaldiçoa uma doença, mas essa dor nunca passa. Essa dor que você está sentindo nas costas nunca passa. Verifica se você não é essa pessoa que uma hora o casamento está bom, outra hora vira confusão. Uma hora está bem com os filhos, outra hora briga com o patrão. O que está errado na sua vida? Tem muita gente sofrendo, meu amado, porque não quer dar os frutos que a palavra pede para ela. Apresenta os frutos. A Bíblia chega a dizer, apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. E as nossas razões é aquilo que Deus falou. Aquilo que Deus falou, que nós guardamos, isso se torna uma razão. Com isso eu posso chegar diante de Deus. Meu Deus, o Senhor disse isso, então, meu Pai, eu creio na tua palavra. Mas tem muita gente desprezando a palavra, sem pensar nas consequências. Tem muita gente deixando a palavra de lado, querendo aquilo que Deus tem para a vida dela, mas ela não quer fazer aquilo que Deus manda ela fazer. Tem gente que está dirigindo lá a sua vida. Eu me converti, mas o Senhor Jesus é somente um passageiro. Meu amado, quando nós passamos a servir a Deus, é Ele que tem que dirigir. A gente tem que sentar no lugar de passageiro e falar, Jesus, me leva para onde o Senhor quer. Ponha isso no seu coração, meu amado. Ponha isso no seu coração. Entregue a sua vida no altar de Deus. Você verá a mão de Deus operar na sua vida, na sua casa e na sua família. E olha mais, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Não duvidar em seu coração. Peraí, eu dei uma ordem no mundo espiritual. Vai acontecer. Porque eu falei segundo a vontade de Deus. Tudo bem. Aquilo que você falou, você quer que se cumpra. Mas aquela palavra que Deus falou ao seu coração, Ele quer que se cumpra também. Só que a palavra que Deus Ele nos dá, meu amado, quem vai fazer ela se cumprir somos nós. Deus Ele não vai te obrigar a perdoar a pessoa que te traiu. Deus não vai obrigar você a pagar as suas contas. Você que tem que decidir, eu vou fazer aquilo que é correto. Eu vou fazer aquilo que a palavra me manda fazer. Como está a sua vida? Será que você pode dizer hoje, né, que as ordens que você tem dado aos montes, aos problemas, têm sido cumpridas? Porque a obra sem fé, ela é morta. Ela é morta. Não vai acontecer nada. Se Jesus entra ali no templo, vê aquela coisa, né, aquela bagunça, o povo vendendo e ele não faz nada, será que o Senhor honraria? No caso dele, honraria porque ele é Deus. Mas ele atuava como Deus. Ele fazia a sua parte. Faça a tua parte.
Obedeça. E pare de querer fazer as coisas do seu jeito. O Senhor Jesus, ele fazendo ali, ele falou, não, do mesmo jeito que eu dei uma ordem para a figueira, ela vai se secar, do mesmo jeito que Deus me deu uma ordem para pôr ordem nisso aqui, eu vou colocar também. Se você quer ver as suas ordens no mundo espiritual sendo cumpridas, cumpra a vontade de Deus. Cumpra a vontade de Deus. E veja mais, diz assim, por isso vos digo, que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Quando você estiver orando, meu amado, não se preocupe somente em pedir. Pastor Jaime de Amorim, ele costuma dizer, a oração não pode ser um monólogo, tem que ser um diálogo. Eu posso pedir a Deus? Pode, né? Só que eu também tenho que ouvir aquilo que o Espírito de Deus está falando comigo. Eu tenho que ouvir, tenho que dar ouvido. Nossa, meu Deus falou isso comigo, eu vou obedecer. Dá uma olhada, e diz assim, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Se o seu coração não está bem, meu amado, se você não consegue perdoar, se você não consegue pôr a sua vida em ordem, se você não consegue orar e fazer a vontade de Deus, não espere que as suas orações sejam ouvidas. Seja valente. O Senhor Jesus, ele estava com fome. Em algumas versões da Bíblia diz que ele pegou um chicote para limpar a casa. Imagina uma pessoa com fome fazer uma obra dessa, não é fácil. Mas ele passou por cima de si mesmo, como sempre, né? Para fazer a vontade de Deus. Não diga, não vou apresentar esse fruto, não é tempo, não é hora, não, meu amado. Se o Senhor hoje, ele te pede um fruto, é porque você tem para dar. Se o Senhor hoje pede para você perdoar alguém, é porque ele sabe que você tem amor no seu coração para perdoar. Se ele hoje fala para você, ó, você vai lá negociar suas dívidas que você vai pagar, é porque você tem condição. Agora, é necessário ter fé em Deus. Tenha fé no Senhor, ele vai te abençoar. E diz assim, mas se vós não perdoardes também vosso Pai que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Verifique se é justo o que você tem pedido. Porque aqui ele está falando uma coisa, ó, se você tem perdão, eu tenho perdão para você. Se você tem fruto para me apresentar, eu vou ter fruto para você. Apresente os frutos que a palavra tem te pedido. Apresente diante de Deus aquilo que ele tem falado ao seu coração. E você verá o cuidado de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu quero fazer uma oração com você. Agora, verifique o seu coração. Você está disposto a fazer essa oração e mudar? Ou você só vai fazer essa oração para repreender o mal? Repreender a figueira seca? Ou você só vai fazer essa oração para conseguir aquilo que eu quero? Não vai servir, meu amado. Eu tenho que fazer uma oração disposta a ouvir aquilo que Deus quer. Eu tenho que fazer uma oração disposta a ir até a casa de Deus e limpar. Se tem bagunça lá, isso tem que ser tirado em nome de Jesus. Se você pode, curve a sua cabeça e feche os seus olhos. O meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado por esta palavra, por cada pessoa que está me ouvindo. E eu peço, meu Deus, que essa palavra chegue em cada coração. Que o Senhor possa, meu Deus, responder a oração dessa pessoa. Que ela tenha frutos, meu Pai, para apresentar a Ti. E que se existe algo que essa pessoa precisa mudar, que o Senhor a fortaleça. Que o Senhor a ajude, que o Senhor a abençoe. Eu repreendo toda a força do inferno. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito que muitas vezes impede essa pessoa de produzir, de esterilidade. Eu digo, saia, vá embora em nome de Jesus. Meu Pai, e se existe algum mal na saúde, na família, algum vício, alguma dor, eu repreendo essa dor e eu digo, vai embora, pega aquilo que é teu, bata em retirada, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Meus amados, que Deus te abençoe,
Foi um prazer estar com você esses minutos aqui. Eu te convido para esse domingo aqui na nossa igreja, às 8 e às 18 horas, Avenida Quemeuadas, número 613. Venha buscar a Deus. Confie no Senhor. Eu tenho orado para que o medo não domine o povo de Deus, mas que você seja essa pessoa que vai ver Deus operar na sua vida, na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fica na paz, em nome de Jesus.